Fala pessoal, a mostra tá chegando ao fim, mas os filmes que a gente viu vão ficar com a gente pra sempre. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer uma segunda leva de dicas de filmes que passaram nessa edição e que valem muito a pena, pra vocês anotarem aí e quando chegar aos cinemas ou em home video vocês já sabem. Bom, minha primeira dica é um filme japonês chamado Depois da Tempestade, do Hirokazu Koreeda. Ele é um diretor de um dos filmes mais emocionantes que eu já vi, que inclusive foi numa mostra que é Ninguém Pode Saber, que eu também recomendo muito. Bom, ele é especialista em dramas cotidianos e em relações familiares. E aí você pensa, putz, mas ele é japonês, a cultura é muito diferente e tal. Mas não é, na verdade ele consegue captar muito a essência do que a gente é no dia a dia, então todo mundo consegue se identificar até nos pequenos gestos. No caso de Depois da Tempestade, ele narra a história de um homem que acaba de perder o pai. Ele é divorciado e usa o seu trabalho como detetive para espionar a ex-mulher e o filho, e descobre que ela está com outro. Todos esses eventos fazem com que ele perceba os seus erros e veja o quanto está ficando parecido com seu próprio pai, que era viciado em apostas e tinha vários problemas. Mas entendendo o seu pai e a si mesmo, ele parece começar a se aceitar e buscar um equilíbrio entre o que ele é, mesmo errado, e o que ele precisa ser para ser um bom pai e ser feliz. Acho que é exatamente isso que surpreende no filme. Não é aquela história clichê da pessoa que se redime e se transforma completamente, mas sim uma pessoa comum que aprende a aceitar seus erros e, de certa forma, viver com um pouco menos de culpa. A boa notícia é que o filme chega ao cinema, sim, no dia 17 de novembro. E a segunda dica vai para um lado totalmente diferente, apesar de partir da mesma origem. É um filme suíço chamado Alois, que também conta a história de um homem que perdeu o pai, que também é detetive, mas o faz de um jeito muito mais surrealista e simbólico. O protagonista dividiu o escritório com o pai, e quando ele morre, sua vida vira apenas um eco solitário do que era antes. Então, um dia ele dorme no ônibus e tem as suas fitas de vigilância roubadas e passa a ser chantageado pela mulher que as roubou. Eles só se falam por telefone e ela o ensina a criar uma fantasia onde eles podem visualizar um lugar e se encontrar. E a partir daí ele cria toda uma vida imaginária, que é o oposto da sua realidade solitária. O mais bonito nesse filme é como ele mostra várias pessoas solitárias que tentam se comunicar e não conseguem, e acabam encontrando na ficção uma solução mesmo que temporária. Alois, infelizmente, não tem data para estrear no Brasil. Se você gosta desses filmes mais fantásticos, provavelmente vai adorar o esquisitíssimo A Atração, um longa polonês que mistura drama, horror e comédia musical. Ele conta a história de duas irmãs sereias que sobem à superfície e vão trabalhar numa casa noturna com uma atração exótica. Uma delas se apaixona por um humano, mas a outra não quer deixar que ela esqueça sua verdadeira natureza, que é matar e comer humanos. O filme bebe bastante do conto original da Pequena Sereia, do Hans Andersen, colocando coisas como o fato dela perder a voz para ganhar pernas, ou então virar espuma do mar caso ela não seja correspondida. Isso dá um ar de fábula muito interessante. Bom, esse filme também não estreia no Brasil, mas se aparecer por aí, vale a pena dar uma olhada sem preconceitos. Agora, se você prefere uma coisa mais realista, um dos filmes mais badalados dessa mostra, que inclusive vai estrear nos cinemas no dia 10 de novembro, foi O Nascimento de uma Nação, do Nate Parker. Esse filme já chega carregado de polêmicas. Bom, a primeira delas é o título dele, que é o mesmo do clássico de 1915, do Griffith. Esse foi um épico, muito importante para o cinema americano, mas também um filme super racista. Em segundo lugar, ele faturou o maior contrato de distribuição já fechado no Festival de Sundance e saiu na frente na corrida pelo Oscar 2017. Porém, em terceiro lugar, o diretor, roteirista e protagonista foi réu de um caso de estupro em 1999 e, apesar de ter sido inocentado, ficou no ar aquela desconfiança sobre o artista e sua obra, mais ou menos como aconteceu com o Woody Allen e o Polanski. Dito isso, O Nascimento de uma Nação é um filme muito forte, até difícil de acreditar que seja um longa de estreia, de tão bonito e bem feito. Ele conta a história de um escravo que aprendeu a ler e se tornou pastor de escravos, usado por seus senhores para pacificar as fazendas vizinhas. Anos depois, ele toma consciência dessa opressão e lidera uma rebelião. Como vocês podem ver, a história é bem intensa e levanta algumas questões interessantes sobre o uso da religião como instrumento de poder. Só que ele dá uma escorregada na reta final e talvez não tenha o mesmo impacto que teve 12 anos de escravidão, por exemplo, 3 anos atrás.
Mesmo assim, é um belo filme e vai comover muita gente, vale a pena. Bom, é isso aí por hoje. Se você viu algum filme na mostra que a gente não comentou e quer recomendar pra galera, deixa sua dica aqui nos comentários. A mostra segue em cartaz até o dia 2 de novembro, depois disso tem a repescagem com os filmes mais votados pelo público. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau!